Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano, na plataforma Cataflix, a plataforma do concurseiro. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso da Lei de Execução Penal. É uma lei muito cobrada em prova de carreira policial e tribunal. Você que quer ser um policial ou quer trabalhar no tribunal, tenha certeza que a execução penal vai cair que nem água em dia de chuva. Dando continuidade, ainda estamos no título 5. Na aula passada, nós começamos a estudar o capítulo 1, fomos até a seção 5 e agora, para concluir o capítulo 1, nós vamos falar da monitoração eletrônica. O capítulo 1 está relacionado a uma espécie de pena, que é a pena privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples, a maneira de execução dela, tá, o livramento condicional, o regime de cumprimento de pena, e agora nós vamos falar da monitoração eletrônica, né? Também tão cobrado em prova, não tinha lá na época que foi aprovada a Lei de Execução Penal, era 1984, né? Nem internet tinha ainda. E agora não, agora nós temos a monitoração eletrônica. Então vamos lá, junto comigo, seção 6, para a gente encerrar o capítulo 1 do título 5. Vamos lá. Artigo 146b, Reginaldo, em tela. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Então, quais são as hipóteses que o juiz pode definir a monitoração eletrônica? Vamos lá. Inciso 2, o inciso 1 do artigo 146b foi revogado. Inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. A gente já tinha visto lá na aula passada, nas aulas passadas, que a gente falou sobre saída temporária. A saída temporária ele tem que estar no regime semiaberto, tá? E o juiz poderá ou não determinar também a monitoração eletrônica para quem está na saída temporária, que a gente viu que é 7 dias, é concedido uma vez, prorrogado mais 4, ou seja, são 5 dias, tá? Isso dá 35 dias no ano. A gente sabe que o período entre uma e outra não pode ser menos que 45 dias. E também nós vimos que a pessoa que recebe a série temporária para estudar é durante o período lá de preparação como discente, né? O juiz poderá determinar a monitoração eletrônica nas hipóteses da saída temporária. Vamos lá, inciso 3 foi vetado. Inciso 4, quando ele determinar a prisão domiciliar. Exemplo, um ex-governador do estado mais setentrional do Brasil, né? Não preciso nem falar quem é. Tá? Monitoração eletrônica. Parágrafo único, também foi vetado. Vamos para o artigo 146C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. É claro que se está no monitoramento eletrônico, ele não vai tomar um banho sem proteger lá o equipamento eletrônico, né? Senão ele vai responder lá pelo dano, tá? Então ele será orientado como proceder, como cuidar do equipamento. Inciso 1, receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações. Receber essa visita não precisa de ordem judicial, não. O responsável por acompanhar o monitoramento, ele pode ir a qualquer hora, qualquer dia, lá na casa. E também pode ligar para saber se a pessoa está lá, ok? Senão o cara tira do pé e coloca no pescoço do cachorrinho, ok? Vamos lá, inciso 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outro o faça. É claro, né? É uma obrigação dele. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa. Então, o que vai acontecer? Isso é falta grave. Pode acarretar a ele o quê? A regressão do regime. Então, suspende a monitoração eletrônica e ele volta lá para o regime fechado e volta lá a cumprir a pena, tá? Inciso 2, a revogação da autorização de saída temporária. Inciso 6, a revogação da prisão domiciliar. 7, a advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas no 1 e no 6 deste parágrafo. Então, se ele não aplicar a revogação, ele será advertido. Artigo 146D, Reginaldo, em tela. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Quando é que ela pode ser revogada? Inciso 1, quando se tornar desnecessária ou inadequada. Inciso 2, se o acusado ou condenado violar os deveres
a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Beleza, então cometeu falta grave, ele perde esse benefício de ficar em casa com a tornozeleira, ok? Fica a dica. Vamos lá, Reginaldo, acabamos aí o capítulo 1, né? E agora nós vamos iniciar o capítulo 2. O que fala o capítulo 2? O capítulo 2, a gente vai estudar as penas restritivas de direito. E quais são as penas restritivas de direito, né? Nós temos na Lei de Execução Penal a prestação de serviço à comunidade, seção 3 da limitação de final de semana, seção 4 da interdição temporária de direito. Isso aqui são espécies de pena restritiva de direito. Capítulo 1 nós vimos as penas privativas de liberdade e o 2 nós vamos ver aqui as penas restritivas de direito. Lembrando que o Código Penal prevê 3 tipos de pena, né? 3 gêneros de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Já vimos as privativas de liberdade, forma de executar ela. Agora nós vamos ver a forma de executar as penas restritivas de direito. Vamos começar com a seção 1, Reginaldo, que vai tratar justamente das disposições gerais. Coloca em tela aí, Caveira, acompanha a leitura da seção 1. Fala assim, ó, o que é a disposição geral que deverá ser seguida. Então, artigo 147. Transitada e julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, o juiz da execução de ofício ou a requerimento do Ministério Público promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Lembrando que a responsabilidade é de todos, né? Tem um patronato que pode ser público, patronato que pode ser privado, né? E a participação do Conselho da Comunidade, onde tem representante do empresariado. Então o juiz também poderá solicitar o apoio de particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-se às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Então, o juiz ele tem essa discricionalidade, que ele motivadamente ele pode alterar essas penas restritivas de direito, tá, ok? Relacionado à prestação de serviço à comunidade e à limitação de final de semana. Acabamos a seção 1, agora vamos ver aí a primeira espécie de pena restritiva de direito, que vai estar lá na seção 2, que trata da prestação de serviço à comunidade, como que ela deve ser executada, né? Também fica sujeita ao juiz da execução penal, fica sujeita à vara da execução penal, ok? Então vamos lá, Reginaldo, em tela. Seção 2, da prestação de serviço à comunidade. Artigo 149, caberá ao juiz da execução, inciso 1, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou conveniado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Eu tenho um cliente que, por uma fatalidade do destino, ele avançou a faixa, atropelou, né, foi condenado por homicídio culposo e o juiz não aplicou a pena privativa de liberdade, aplicou para ele a pena restritiva de direito e colocou para ele o trabalho comunitário. E aí ele prestou esse serviço numa escola. Pode ser prestado em dobro, né? A regra é 1 hora por dia, mas ele pode trabalhar 2 horas e aí o tempo dele de cumprimento da pena diminui pela metade. Eu orientei ele, vai lá, trabalha logo 2 horas por dia e que aí você vai diminuir o seu tempo pela metade. Culposo, aí ele falou para mim, professor, eu posso ser policial, né, sendo condenado por uma infração penal culposa? Claro que pode. Os editais de carreira policiais e tribunais na investigação social deixa bem claro, condenado por crime doloso. Então, ele passou no concurso da PM, vai ser um PM, foi uma fatalidade do destino, cumpriu a pena dele, está quite com a justiça, tá ok? E vamos lá. Inciso 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horários em que deverá cumprir a pena. Então,
O juiz da execução, o pessoal da execução penal chama ele lá e fala, olha, você vai trabalhar na escola tal, do dia tal a tal dia, o horário tal ao horário tal, tá ok? O juiz vai também poder fazer o quê? Inciso 3, alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Perfeito. Parágrafo 1º, o trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Então, 8 horas semanais, isso dá uma hora e pouco, né, mais ou menos. Pode também ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser num hospital, né, vai depender da aptidão da pessoa. Se o cara era técnico de enfermagem, evidentemente que o juiz pode determinar ele cumprir um plantãozinho. Mas ele pode fazer em dobro? Pode, para diminuir o tempo da pena. Vamos lá. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatórios circunstanciados das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Se ele pisou na bola, ele vai sofrer as consequências. Então, isso lá na primeira pena aqui, restritiva de direito, que é a prestação de serviço à comunidade. Lembrando, não é remunerado, é pena, tá? Ok? E lembrando que não tem como você ter remissão nesse cumprimento de pena aqui de restritiva de direito, tá? Então vamos lá, seção 3 agora, vamos falar da pena de limitação de final de semana. Artigo 151, em tela, Reginaldo. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. É que ele vai ser recolhido, vai ter a limitação no final de semana. Cabe ao juiz dizer quando, que dia e horário que ele vai iniciar. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violação doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, ele pode ficar sujeito à limitação no final de semana para ser educado. Que mulher você não agride, mulher é só flores e perfumes e joias, tá ok? Mantém, Caveira. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Perfeito, gente, acabou aí então a questão da limitação de final de semana. Ele é recolhido. Casa de albergado, né? O estabelecimento prisional é próprio, a casa de albergado para limitação de final de semana, que é uma hipótese de pena restritiva de direito, tá ok? E aí ele vai ficar sujeito lá a participar obrigatoriamente de cursos de reeducação, educação, como se comportar, né? No seio da sociedade. Agora vamos para a seção 4, vamos falar da interdição temporária de direito, para a gente encerrar esse tópico, para a gente encerrar o capítulo 2. Em tela, Reginaldo, artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Vamos lá, parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, lá do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contado do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, inciso 2, 3 do Código Penal, o juiz da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizem o exercício do direito interditado. Bom, pode ter a apreensão do passaporte, para que ele não saia do país, pode ter a apreensão da habilitação, que ele não vai poder dirigir, então vai ocorrer a apreensão dos documentos previstos lá no 47, inciso 2 e 3 do Código Penal.
E aí, Reginaldo, para a gente concluir então esse capítulo 2, que trata das penas restritivas de direito, coloca o artigo 155 em tela. Acompanha aí, Caveira. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado, ok? Então, se ele não cumprir, se alguém vê ele dirigindo de novo, né, esse meu cliente que eu comentei com vocês aí, que atropelou e matou um senhor na faixa, foi condenado ao homicídio culposo. Uma das penas que ele teve também foi a interdição temporária de direito, que ele não ficou com a habilitação lá interditada durante um determinado período. Já voltou, já cumpriu tudo, já restabeleceu tudo, inclusive o direito de votar, tá? Então mantenha, Caveira, ficamos aqui com o capítulo 2, vamos rumo à sua vaga no seu concurso. Seja carreira policial ou tribunal, pediu execução penal, pode ter certeza que vai cair que nem água em dias de chuva. Sangue no olho, caneta da Caveira, vamos junto. Mantenha, Caveira.